Você tem ideia de quanto seu time gastou com reforços em 2019? E seus rivais? Foi pensando nisso que eu decidi fazer um ranking com os 12 grandes clubes do futebol brasileiro e o investimento de cada um deles, com contratações para a temporada. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e estou aqui de volta com mais um levantamento envolvendo os clubes do futebol brasileiro. Algo que deu bastante trabalho, mas tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar a passar os valores, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter bem informado em relação a tudo o que acontece no futebol. Jogos, gols, vídeos, mercado de transferências. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo para você baixar. É só baixar absolutamente de graça e se manter bem informado, beleza? Bom pessoal, antes de começar a passar os números, queria fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles, chequei todos os valores com dirigentes dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Até para não haver contestação, até para não haver qualquer desmentido. Então dá para dizer que esses números são oficiais. Outra informação importante, eu não incluí em nenhum dos clubes pagamento de luvas, que é como se refere no futebol o prêmio pela assinatura do contrato. Você também vai notar que há uma discrepância enorme entre o que investem, por exemplo, Flamengo e Palmeiras em relação aos demais. Somados, Flamengo e Palmeiras gastaram mais do que todos os outros 10 grandes clubes do futebol brasileiro. Os números são impressionantes. Quase 290 milhões de reais investidos por Flamengo e Palmeiras. Vou começar esse ranking de baixo para cima. E há dois clubes que não gastaram qualquer centavo com reforços. Vou começar falando sobre o Fluminense, que trouxe 17 reforços. Vou repetir, o Fluminense contratou 17 jogadores diferentes para a temporada de 2019, com destaque para Ganso, Nenê e Wellington Nem. Em nenhum dos casos, nem desses 3, nem dos outros 14, o Fluminense acabou desembolsando qualquer centavo com a compra dos direitos econômicos ou com empréstimos. Vamos à lista do Flu. Muriel, Agenor, Léo Santos, Caio Henrique, Matheus Ferraz, Nino, Wellington Nem, Yuri, Ganso, Léo Arthur, Guilherme, Nenê, Bruno Silva, Ione Gonzalez, Kelvin, Brenner e Evandro. Todos chegaram ou por empréstimo gratuito ou livres no mercado. O Flu não desembolsou qualquer centavo com essa turma. O Botafogo contratou um pouquinho menos, 11 atletas, o suficiente para montar um time inteiro, mas, assim como o Fluminense, também não gastou qualquer centavo com os seus reforços. Entre eles, Diego Souza, Cícero e Eric, os mais importantes, todos na faixa. O Botafogo usou o mesmo expediente do Fluminense, de recorrer a jogadores emprestados de forma gratuita ou atletas que estavam em fim de contrato, livres no mercado. Vamos à lista do Fogão. Birubiru, Vitor Rangel, Diego Cavalieri, Ferrarez, Gabriel, Jean, Alex Santana, Cícero, Alan Santos, Eric e Diego Souza. Com a ressalva de que Alex Santana e Gabriel foram envolvidos em trocas. O Alex Santana entrou na negociação que mandou o Rodrigo Lindoso para o Internacional, enquanto o Gabriel na negociação que mandou o Igor Rabelo para o Atlético Mineiro. Se a coisa andou apertada para Fluminense e Botafogo, dá para dizer o mesmo em relação ao Vasco, que ocupa a antepenúltima colocação nesse ranking de 12 grandes clubes do futebol brasileiro, quando o assunto é investimento. O Vasco desembolsou 470 mil reais com todos os seus reforços. É que dos 14 jogadores contratados pelo Cruz Maltino, só 2 tiveram custo. O Cáceres, que veio por empréstimo do futebol paraguaio, custou 370 mil reais, enquanto o Lucas Mineiro, que também chegou por empréstimo junto à Chapecoense, custou mais 100 mil reais. Todos os demais de graça, na faixa. São eles: Sidão, Danilo Barcelos, Cláudio Vinck, Felipe Bastos, Bruno César, Ian Sassi, Marquinho, Marco Júnior, Richard, Ribamar, Rossi e Valdívia. Assim como o Botafogo e o Fluminense, o Vasco também conseguiu a contratação de alguns jogadores por empréstimo com a ajuda do outro clube pagando salários. Só para citar um exemplo, o Richard pertence ao Corinthians, foi emprestado ao Vasco até dezembro e o Vasco só paga cerca de 120 mil reais por mês do salário. O restante é completado pelo Corinthians, que já havia aceitado liberar o Richard de graça, sem qualquer custo, pelo empréstimo até dezembro.
A nona colocação no ranking de investimentos para 2019 é do Internacional, um dos times mais competitivos do país, que acaba de eliminar o poderoso Palmeiras e gastou apenas 2 milhões e 700 mil reais com contratações. É que o Inter trouxe 7 reforços e só 2 deles tiveram investimento. O Parede, que foi comprado por 1,5 milhão de reais, esse valor equivale a 30% dos direitos econômicos, e o Trellis, que chegou por empréstimo junto ao São Paulo por 1,2 milhão de reais. Lindoso, Neilton, Natanael, Bruno e Matheus Galdesani, todos contratados pelo Inter, sem custos. A oitava colocação é de mais um gaúcho e outro time que segue vivo na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Estou falando do Grêmio, que desembolsou 5 milhões e 800 mil reais com contratações. Foram no total 8 caras novas, sendo 4 delas com algum investimento. O Tassiano foi o mais caro, custou 2 milhões de reais. Ele já estava no Grêmio, mas foi comprado nessa temporada por esse valor. O Rodrigues custou 1,5 milhão de reais. O Viseu, por empréstimo, custou 1 milhão e 200 mil, enquanto o Montoya, também por empréstimo, custou mais 1 milhão e 100 mil reais. Já David Braz, Galhardo, Tardelli e Rômulo chegaram de graça. Só para fazer a lembrança de algo que eu já disse no início do vídeo, o Tardelli chegou de graça porque havia rescindido seu contrato na China. Mas o Grêmio foi obrigado a pagar um belo valor de luvas pelo prêmio na assinatura do contrato. Até por isso ele tem um custo mensal de 1 milhão de reais por mês, mas para essa relação aqui dá para dizer que ele chegou de graça ao Grêmio. O sétimo lugar é do Atlético Mineiro, que desembolsou 21 milhões e 700 mil reais com a aquisição de 7 reforços. O mais caro deles, de longe, o Igor Rabelo, zagueiro contratado do Botafogo por 13 milhões de reais. Na sequência aparece o lateral direito Guga, que veio do Avaí por 8 milhões de reais, o zagueiro Hever, que custou 500 mil, além do Jair, por empréstimo de 200 mil reais. Vinícius, Geovânio e Papagaio todos chegaram sem qualquer custo à cidade do Galo. O sexto clube que mais gastou com reforços em 2019 é o Cruzeiro, que já tem também a terceira maior folha salarial do país. Vou deixar aqui um link sobre o vídeo que eu fiz com as 20 folhas salariais dos times da primeira divisão. Vídeo bem legal, que explica direitinho e vai fazer você entender quanto cada um gasta com jogadores e comissão técnica. Voltando ao caso do Cruzeiro, a Raposa gastou 26 milhões de reais com 6 reforços. O mais caro deles, Rodriguinho, 22 milhões de reais, contratado junto ao Pirâmides do Egito. O Pedro Rocha chegou por empréstimo de 3 milhões e 200 mil reais. Dodô, 850 mil reais, também por empréstimo. Enquanto Orejuela, Jadson e Marquinhos Gabriel não tiveram qualquer custo ao Cruzeiro. A quinta colocação é do Corinthians, que gastou 45 milhões e 300 mil reais para adquirir 17 jogadores diferentes, sendo que em vários desses casos não houve pagamento para a compra dos direitos econômicos, embora as luvas sejam altíssimas. Vou citar alguns casos para você daqui a pouco. Primeiro eu vou te falar aqueles que custaram algum dinheiro. O mais caro deles foi o zagueiro Bruno Mendes, que custou 13 milhões de reais. Depois vem o Sornossa, por 11 milhões de reais, o Richard, que custou 8 milhões, o Danilo Avelar, 7 milhões de reais, o Everaldo, 2 milhões e meio de reais, e o André Luiz, por 1 milhão e 800 mil. Ramiro, Bocelli, Wagner Love, Gil, Júnior Urso, Manuel, Matheus Jesus, Regis, Michel Macedo e Gustavo Mosquito, todos chegaram sem custo para a aquisição dos direitos econômicos. Em alguns casos, também esses caras chegaram por empréstimo, como eu descrevi nessa lista que você acabou de ver. Só queria chamar a atenção para os casos de Gil, Júnior Urso, Wagner Love e Bocelli. Eles se parecem ao caso do Tardelli, jogadores que não tiveram custo para a aquisição dos direitos econômicos, mas que certamente embolsaram uma enorme grana com o pagamento de luvas. A quarta colocação do ranking é do Santos, que desembolsou 77 milhões e 300 mil reais. De longe, o maior investimento feito na história do Santos em uma única temporada. Quase todas as contratações para atender aos pedidos de Jorge Sampaoli, que ao menos vem fazendo bonito no Campeonato Brasileiro e é, ao lado do Palmeiras, líder do Brasileirão. Vamos aos nomes. O Cueva foi o mais caro deles, 26 milhões de reais. O Aguilar, zagueiro colombiano, custou 15 milhões de reais. Na sequência aparecem Soteldo, 13 milhões de reais,
Felipe Jonathan 6 milhões, Uribe 5 milhões e meio, Marinho 4 milhões e 800 mil, Jobson 4 milhões, Everson 3 milhões de reais, além dos jogadores que chegaram de graça, o Jorge por empréstimo e o Jean Lucas também por empréstimo. O Jean Lucas inclusive já se transferiu para o Lyon da França. E chegamos ao top 3, que tem o São Paulo na terceira colocação com 77 milhões e 400 mil reais, só 100 mil reais a mais em relação ao investimento feito pelo Santos. Os jogadores mais caros do São Paulo foram Pablo, em primeiro lugar, com 25 milhões e meio de investimento, Tietê, 21 milhões de reais, Hernanes, 12 milhões e 600 mil. Depois aparecem Raniel, também 12 milhões e 600 mil, Léo Pelé, por 3 milhões de reais, Everton Felipe, que já pertencia ao São Paulo, mas que foi adquirido nessa temporada por 3 milhões, Thiago Volpe, 1 milhão e 800 mil pelo empréstimo, Vitor Bueno, 600 mil pelo empréstimo e Igor Vinícius, 300 mil pelo empréstimo. Alexandre Pato, Calazans, Birubiru e William Farias chegaram sem custos. Lembrando que o caso do Alexandre Pato é o mesmo de Tardelli, Gil, Wagner Love, Bocelli e Companhia Limitada. O Palmeiras, que liderou o ranking de investimentos em todos os últimos anos, em 2019, é o segundo colocado, com um investimento de 109 milhões e 400 mil reais, depois de 11 jogadores contratados. Mas, ao contrário de vários clubes brasileiros que não gastam em quase nenhum atleta, o Palmeiras só não gastou com 2 casos, de Ramires, que veio de graça, e de Ricardo Goulart, os dois em situações bem parecidas, vindos da China. O Ricardo Goulart já nem está no Palmeiras, como todo mundo sabe. Os jogadores mais caros do Verdão foram Gustavo Gomes, 25 milhões de reais, Carlos Eduardo, 23 milhões e 900 mil, Zé Rafael, 14 milhões, Matheus Fernandes, 13 milhões, Angulo, 11 milhões e 600 mil, Marcos Rocha e Mike, ambos custando cada um 8 milhões de reais, Arthur Cabral por 5 milhões, além do Felipe Pires, que veio por empréstimo no custo de 900 mil reais. O Felipe Pires já nem está mais no Palmeiras, foi repassado ao Fortaleza. E chegamos à primeira colocação do ranking de contratações. O time que mais gastou dinheiro foi o Flamengo, com incríveis 180 milhões e 900 mil reais. Quase 181 milhões, e o Flamengo ainda busca um centroavante. Então é muito provável que esse valor seja aumentado. Outro ponto importante, não há luvas incluídas nessa conta. Rafinha, Felipe Luiz e Gabigol tiveram algum investimento, mas não houve gasto com a compra dos direitos econômicos, nem do Felipe Luiz, nem do Rafinha. Eles estavam livres e só vão receber luvas, enquanto o Gabigol chegou por empréstimo gratuito junto à Inter de Milão. Você deve estar se perguntando então como se chegou a essa conta de 180 milhões e 900 mil. O reforço mais caro foi do Arrascaeta, 80 milhões e meio de reais, seguido por Gerson, 49 milhões e 700 mil. O Bruno Henrique vem em seguida, 23 milhões e 900 mil. O Rodrigo Caio custou 21 milhões de reais. O Pablo Mari, zagueiro espanhol que chega do Manchester City, veio por 5 milhões e 400 mil, enquanto o João Lucas, lateral que pertencia ao Bangu, custou 400 mil reais. Bom, era esse o ranking que eu queria passar para você. Espero que você tenha curtido a informação e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, acho que eu te dei um bom motivo para se inscrever no canal depois desse enorme levantamento feito. Se inscreve no canal, acione o sininho, usa o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão, opinião, sua pergunta. Tudo isso é muito bem-vindo e eu sempre procuro ver as perguntas de vocês para tentar responder em vídeos ou no próprio espaço para comentários. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!